Olá, seja muito bem-vindo ao Diretamente ao Direito. E hoje, direito tributário. No encontro de hoje, nós vamos analisar as modalidades de lançamento fiscal, o que diferencia uma da outra. É um assunto importante porque muitos estudantes, muitos profissionais do direito simplesmente decoram os tipos de lançamento, por homologação com base na declaração e de ofício, mas não percebem a essência, o que diferencia um do outro. Por que o CTN prevê 3 e não 4, 5 ou 6 tipos de lançamento? E é isso que nós vamos analisar hoje. Então, o que diferencia um lançamento do outro, uma modalidade da outra, se nós tivéssemos um medidor, seria a menor ou maior participação do contribuinte nessa atividade. Porque, como vimos anteriormente, o lançamento é ato privativo de autoridade fiscal, porque é um ato administrativo. Nesse sentido, há 3 tipos de lançamento de acordo com o CTN: o lançamento de ofício, o lançamento com base na declaração e o lançamento por homologação. Desse modo, se tivéssemos um medidor, um grau para diferenciar um do outro, seria da menor participação do contribuinte, aquela que independe de qualquer colaboração, que é o lançamento de ofício. Aí nós temos a participação intermediária, que é o lançamento com base na declaração, e a participação mais efetiva possível, que é o lançamento por homologação, em que praticamente o contribuinte tem que saber toda a legislação, aplicá-la ao caso concreto, recolher o tributo e, posteriormente, que a fiscalização vai verificar se está certo ou não. Então, isso é o que diferencia uma modalidade da outra. Mas não se resume apenas a saber se o contribuinte vai participar mais ou menos. Outra característica importante que define a modalidade, que distingue uma da outra de lançamento, é o momento em que o tributo pode ser exigível. Quando é que o contribuinte efetivamente tem que pagar? Então, no caso do lançamento de ofício, a Fazenda Pública ela já tem as informações necessárias de antemão, de modo que ela pode realizar o lançamento diretamente. Daí que vem o nome, lançamento de ofício ou lançamento direto. Exemplo, o IPTU, o IPVA. A Fazenda Pública já sabe quem é o proprietário do imóvel, no caso do IPTU, do veículo, no caso do IPVA, sabe qual é o valor de mercado e qual alíquota aplicar àquele caso. Simplesmente faz a conta, né, sobre a base de cálculo, aplica-se a alíquota e envia a cobrança para casa, para o domicílio do contribuinte. Se nós tivéssemos que colocar em um esquema, né, um fluxo, nós teríamos que, uma vez ocorrendo o fato gerador, nasce a obrigação tributária, só que apenas a obrigação ter surgido não quer dizer que o tributo já possa ser exigível. É necessário quantificar quanto o contribuinte deve. Como a Fazenda já tem esses dados de antemão, ela, com base nessa informação, realiza o lançamento diretamente. E aí, com o lançamento, surge o crédito tributário. E próximo passo, com o crédito já constituído, exige-se o pagamento do contribuinte. Uma vez sendo pago, extingue-se aquela obrigação. Então, esse seria o fluxo do lançamento de ofício. Diferentemente é o caso do lançamento com base na declaração. Nessa situação, a Fazenda Pública ela não tem, ela desconhece os dados necessários para realizar o lançamento previamente ou de antemão. Ela necessita da colaboração do contribuinte. O contribuinte é quem vai informar os dados, informar os fatos. E com base nos fatos informados é que é realizado o lançamento fiscal. Se tivéssemos um fluxo, comparando em paralelo com o lançamento de ofício, teríamos, uma vez ocorrido o fato gerador, nasce a obrigação tributária. Só que essa obrigação tributária, esse fato ainda é de desconhecimento da Fazenda Pública. Quem vai informar esses dados, quem vai informar declarar essas informações à Fazenda, é o contribuinte, é o sujeito passivo. Então ele declara, e o que ele declara são
fatos. Com base nos fatos que ele declarou, a Fazenda analisa e calcula o tributo devido. E essa providência, esse procedimento é o chamado lançamento. Com o lançamento surge o crédito tributário. Próximo passo, exige-se o pagamento. Aí a Fazenda Pública comunica ao contribuinte o valor do débito, o contribuinte realiza o pagamento, extingue-se a obrigação tributária. Então perceba que o pagamento não é imediatamente exigível assim que ocorre a obrigação. É necessária a providência fiscal que vai surgir apenas com a declaração realizada pelo contribuinte. E no caso do lançamento por homologação? Nesse tipo de lançamento, dessa modalidade, a participação do contribuinte é a mais intensa possível. Então, ocorre o fato gerador, surge a obrigação tributária e esse fato tem que ser de conhecimento do contribuinte. Ele já tem que saber que isso aconteceu. O próprio contribuinte realiza o cálculo do tributo devido, o contribuinte já realiza o pagamento nesse instante, e depois que ele paga é que a Fazenda Pública vai ver se está certo ou errado. Então perceba que o controle realizado pela Fazenda Pública é após o pagamento feito. É um controle a posteriori. E no direito administrativo, esse controle a posteriori é a chamada homologação. Então a Fazenda vai homologar aquela atividade realizada. E como que é esse controle, essa homologação? Ela pode ocorrer de duas maneiras. A homologação expressa, então a Fazenda Pública vai, verifica que o contribuinte fez está correto, né? Não há nenhuma falha, homologa aquilo que foi realizado e, com isso, realiza o lançamento. Com o lançamento surge o crédito, só que o crédito é natimorto, porque já foi antecipadamente, previamente quitado por meio da atividade do contribuinte. Lembrando que o contribuinte não faz o lançamento. O lançamento continua sendo realizado pela Fazenda Pública, ou de forma expressa, ou a chamada homologação tácita, que ocorre 5 anos após o fato gerador. Então, uma vez ocorrendo o fato gerador, o contribuinte realiza o pagamento, a Fazenda Pública, em regra, tem o prazo de 5 anos para verificar que aquilo está certo, se aquela atividade foi realizada de forma adequada, em conformidade com a legislação ou não. Então, durante esses 5 anos, a Fazenda pode ir lá e homologar. Essa é a expressa. Caso não realize essa atividade nos 5 anos, presunção, que a Fazenda Pública concordou com o que o contribuinte fez. Essa presunção é a chamada homologação tácita. E com a homologação tácita, ocorre também o lançamento. Só que o lançamento por homologação constitui um crédito natimorto, porque já havia sido realizada a quitação anteriormente. Então essas são as diferenças entre as modalidades. Maior ou menor participação do contribuinte, do lançamento de ofício para com base na declaração e no por homologação, e também é importante saber em que momento o tributo ele pode ser exigível. Pode ser já compelido o contribuinte a realizar esse pagamento. Qual é esse instante? Então, como vimos no lançamento de ofício, a Fazenda já tem os dados, realiza o lançamento diretamente, o contribuinte paga. Com base na declaração, é necessária a colaboração do sujeito passivo, contribuinte ou responsável, que informa os fatos. Com base nos fatos informados, é realizado o lançamento. E no lançamento por homologação, o contribuinte faz tudo. Ele calcula o fato, identifica o fato gerador, calcula o tributo devido e paga. Só que ele não lança, porque lançamento é privativo da autoridade. Então o pagamento já é exigível assim que ocorre o fato gerador. Assim que nasce a obrigação tributária, logicamente dentro do prazo de vencimento do tributo. E o controle que a Fazenda Pública realiza é um controle a posteriori, por isso que é chamado de homologação. Agradeço a sua atenção. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal Diretamente ao Direito. Marque o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Tem algum comentário, alguma sugestão ou crítica, deixe o seu comentário. E até nosso próximo encontro.